O que eu aprendo com o livro As Aventuras de Pi? Essa semana eu concluí a leitura dessa obra do autor Ian Martel, que gerou a adaptação cinematográfica que ficou tão famosa, e eu pude retirar alguns aprendizados. O tema desse livro é Acredite no Extraordinário. E, de fato, ao conhecer a história de Pi, nós somos levados a acreditar no extraordinário. O próprio autor, Ian Martel, se coloca dentro da história em um prólogo em que ele teria ido à Índia, que é onde se passa a história, e lá ele conhece uma pessoa, e essa pessoa conta uma história que, segundo ele, o faria acreditar em Deus. E até então, a partir dessa história que é narrada para Ian Martel, o autor que nesse prólogo fala, e escreve então essa história de um menino chamado Pi, um garoto, que é filho de um proprietário de um zoológico na Índia, que após uma grande mudança político-econômica se vê em uma crise. E para não ter que fechar o zoológico e os animais que estarem lá ficarem sem um lugar para morar, eles decidem, os pais de Pi, decidem se mudar para o Canadá a fim de buscar uma vida melhor. Contudo, na Índia, Pi já tinha uma história. Lá ele é descrito como um garoto que era um garoto tímido, introvertido, simples, humilde, mas que a sua maior característica que eu gostaria de trazer é a sua busca pelo divino, a sua busca em se conectar com Deus. Morando na Índia, naturalmente ele é introduzido ao hinduísmo. E lá ele conhece a Shiva, conhece os vários deuses Brahma, que são cultuados lá. Em seguida, ele também é apresentado ao islamismo. Um dia ele ia até o hinduísmo, conhecia da filosofia da matriz religiosa hindu. No outro dia, ele também ia até o Islã. E por fim, ele também conhece uma igreja católica cristã, e lá ele também aprende sobre o cristianismo. Então, Pi se movia nesses três mundos, do hinduísmo, do Islã e do cristianismo. Muitas pessoas criticavam a Pi, falando, olha, por que você vai esses três lugares? Você precisa ser uma religião só. Mas ele não se decidia. E a defesa que ele dava era que ele só queria buscar a Deus. E esse é o tema do livro. Em última instância, Pi é um garoto que nos mostra sobre a importância de buscarmos a Deus, de buscar a relação com a transcendência. E nós vemos isso quando o Pi, quando seus pais vão até o Canadá, levam toda a família, levam os animais do zoológico, lembra um pouco também a história da Arca de Noé, o relato judaico-cristão. E nessa viagem do barco, vocês conhecem a história, Pi e seus pais sofrem um naufrágio. O barco sofre um acidente e Pi, miraculosamente, está acordado na hora do acidente e consegue se salvar até um bote salva-vidas. E nesse bote, os marinheiros que estavam lá jogam Pi nesse bote e mais pra frente, Pi vai descobrir que na verdade não era uma forma de salvá-lo. Na verdade, os marinheiros estavam jogando Pi daquele bote porque lá estava o tigre, e talvez o tigre, se não tivesse ninguém lá para ele devorar, ele pudesse voltar para os marinheiros onde eles estavam. Então Pi está nesse bote, onde ele descobre que tinha um tigre de Bengala, tinha uma hiena, tinha uma zebra, no meio do mar, no Pacífico, indo da Índia para o Canadá. Imaginem que história incrível, não é mesmo? De fato, a história nos faz acreditar no extraordinário. Pi passa durante quase um ano nesse barco, nesse bote, com um tigre de Bengala, tentando manejar esse relacionamento que ele tinha com o tigre, que acaba devorando a hiena, a zebra que estava lá acaba morrendo. Então, apenas Pi, um garoto, um adolescente, que estava num bote tentando sobreviver. A história, mais de 300 páginas, vai nos falar sobre esse relacionamento de Pi, essa tentativa de sobrevivência dele. No fim, a história do filme, aparentemente, não é muito clara se aquilo que Pi vive é algo de fato real, que ele viveu, ou se foi algo da imaginação dele. Mas no livro nós entendemos que sim, Pi vive aquilo, Pi no fim vai até uma ilha, essa ilha tinha todas as coisas boas, tinha alimento, tinha água, e para alguém que está no naufrágio, sobrevivência é algo extremamente essencial. E enquanto ele estava lá, ele descobre que aquela ilha era muito estranha, porque tinha alguns animais que não ficavam à noite no solo, mas ficavam na árvore, e ele passa alguns dias lá, até que ele descobre que, na verdade, aquela ilha era carnívora, e ela atraía os seres vivos até ela para os devorarem. E Pi tinha esse dilema: poxa, será que eu fico nessa ilha de morte, de solidão espiritual,
Ou será que eu tento a minha vida sair da saída que dá um conforto para mim, mas que eu tenho certeza que dá a morte, mas se eu deixá-la, eu posso tentar buscar uma vida fora dela, buscar a vida na humanidade, buscar uma vida melhor. E ele tinha esse dilema, e é um dilema que também todos nós temos. Será que nós permanecemos num lugar comum, que nós sabemos que tem morte, ou será que nós buscamos um lugar melhor, que tem um certo risco, mas que para nós tem algo a ser relevante para nossa vida? Pi então consegue sair dessa ilha, ele junto com o tigre, e eles vão até a cidade do México, e lá eles estão quase próximos da América, né, do Canadá, e ele consegue sobreviver. As pessoas perguntam para ele como que ele conseguiu sobreviver, e a única resposta que ele tinha é que a vida dele era uma prova do extraordinário, de que nós devemos acreditar no extraordinário, de que a divindade, o Deus que Pi queria, o trouxe até a cidade são e salva. Então essa história de Pi nos faz acreditar que existe algo além da nossa vida, existe algo além do mundo material, e nós temos a oportunidade de nos relacionar com esse algo, assim como Pi. Não necessariamente precisamos estar no naufrágio, no meio do Oceano Pacífico para isso, basta apenas estar com o coração disposto a nos relacionar com esse ser maior.